caso interessante para contar, pessoal, Suzane Richthofen foi para o tribunal do júri, matou pai e mãe. Todo mundo pensa que ela foi condenada por 7-0. Não, foi 4-3. Suzane Richthofen foi 4-3. Mércia Nakashima, que o acusado era o ex-policial militar, o advogado Misael Bispo, foi 4-3. Ou seja, o tribunal do júri é uma caixinha de surpresa. Depende muito de um excepcional advogado que está muito inspirado e que consegue, no blá blá blá, na emoção, convencer alguém que achava que a pessoa era culpada e o cara muda o voto. E muda o voto para absolver. Uhum. Então, existe, entre aspas, uma beleza no tribunal do júri que é um verdadeiro teatro. É um teatro da área jurídica. E o caso da Suzane? No caso desse daí foi legítima defesa. E no caso da Suzane era o quê? Então, no caso da Suzane, sua pergunta é sensacional. Qual foi a tese dos advogados de Suzane? E o advogado de Suzane que encabeçou, eu conheci na Rede TV entrevistando, é um advogado já decano, que é o doutor Mauro Nassif. Dr. Mauro Nassif é um homem que tem habilidades teatrais, tem um conhecimento jurídico muito grande. E eu vou te contar a história que ele criou para defender Suzane Richthofen. E aí eu vou te perguntar no final, Júnior, se você absolveria ou não Suzane. Vixe Maria. Então vamos lá, eu vou te contar a versão que a Suzane contou e que foi orientada pelo Dr. Mauro Nassif e sua equipe. Dr. Mauro deve ter quase 80 anos. Esse cara já absolveu muita gente. A história é o seguinte, ele chega no júri, juntamente com a Suzane, e fala o seguinte, olha, a Suzane conheceu esse rapaz menor de idade. Suzane era uma menina que nunca saiu de casa. Suzane era uma menina criada na educação alemã, era muito rígida, morava numa mansão, o pai, a mãe, a Suzane e o irmão. E Suzane estava estudando firme porque os pais queriam que ela passasse em direito no Largo São Francisco. Ou seja, Suzane não tinha amigos, Suzane nunca tinha namorado. Bom, o irmão, que é o Andreas, queria brincar de aeromodelismo. E um dia o casal pega os 2 filhos e vão para o Parque do Ibirapuera, onde naquela época tinha um local de aeromodelismo. E eles estão lá olhando. E lá eles veem quem? Um rapaz com vários aeromodelos. Era quem? Era o rapaz que ia ser namorado dela, o Cravinhos. E aí, eles se aproximaram do Daniel Cravinhos e ele explicou, olha, eu crio aeromodelos. E o garoto se interessou, o irmão de Suzane. E o pai comprou um aeromodelo, só que você precisava pagar aula particular para ele aprender a subir com o avião e a descer. Ou seja, toda semana eles iam no Ibirapuera fazer o quê? Aulas, e a Suzane ia junto. Suzane, ainda menor de idade, juntamente com Daniel Cravinhos, começaram a se olhar um para o outro, e ali surge uma paixão, um amor juvenil. Dr. Mauro Nassif cria toda essa cena. E aí, este namoro foi se aumentando, até que um dia que o rapaz que tinha carro pega a Suzane e leva para um motel. E ela é desvirginada. Então, uma menina que nunca tinha tido namorado, ela foi desvirginada e ela se apaixonou por Daniel Cravinhos. Se apaixonou. E aí começou um namorico. Nessa época, os pais souberam do namoro, mas acharam até bom, porque era a primeira pessoa, acharam que era uma coisa boba. Mas, diz a defesa de Suzane Richthofen, sabe o que aconteceu, Júnior? Esse rapaz, o Daniel, era usuário de drogas e num determinado dia do namoro no motel, oferece maconha para ela. Ela não queria usar porque ela não fumava, mas ele insistiu e ela fumou. E toda vez que eles iam para o motel, eles usavam maconha. E aí, a amizade deles e o lance de namoro, sexo e droga ficou tão forte. E quem que era amigo do Daniel? O Andreas. Que o Andreas tinha como ele, como irmão, ele não tinha amigos. E acredite se quiser, o Dr. Mauro Nassif diz que eles colocavam o Andreas no porta-mala do carro, que era menor de idade, iam para o motel e os 3 fumavam maconha. Olha a situação. Então, Andreas... Ele não precisa provar isso daí? Provou com a versão dela. Ela disse que... O Andreas disse que isso aconteceu. Ah, tá. Aconteceu.
O Andreas e ela foram introduzidas pela droga pelo namorado. Isso é fato. Ok. Suzane, quando foi ouvida, alegou o seguinte, que ela era tão apaixonada por ele e ele era tão viciado em drogas que ela era obrigada a usar drogas. E quando os pais dela descobriram que ela estava usando drogas, eles impediram o namoro. E impedindo o namoro, ela fica longe dele. Só que, num determinado momento, o casal resolve fazer uma viagem para a Europa e os filhos ficaram sozinhos em casa. E nesse um mês, eles voltaram a se encontrar muito fortemente em motel, usando droga, e a defesa de Suzane Richthofen diz que ela, totalmente drogada, foi induzida pelo Daniel e pelo irmão que eles deveriam matar os pais. Essa foi a versão utilizada pela defesa de Suzane. Mas entenda, imagina os advogados, verdadeiros atores, contando essa história, mostrando alguns documentos e no final, 3 jurados acreditaram nessa história que o crime foi praticado pelos irmãos Cravinho e ela teria sido uma vítima dos irmãos. Olha que curioso. Isso foi palco do Tribunal do Júri de Suzane Richthofen. Então, para você verificar que a habilidade de advocacia advogado criminal, quando ele consegue formar uma versão que o jurado fala, nossa, essa menina é uma coitada, essa menina foi induzida a usar drogas, essa menina, eles queriam o dinheiro da Suzane. E a droga tanto é verdade que a Suzane foi presa e o Andreas, sim, introduziu nas drogas pesadas. Morou na Cracolândia. Foi internado para tratamento de recuperação de crack. Isso é fato. Quem introduziu eles nas drogas foi o Cravinhos. Então a defesa pegou esse pacote, fez uma encenação daquelas de Rede Globo e no final, o que aconteceu? Quase Suzane Richthofen foi absolvida. Isso pouca gente comenta. A habilidade de quem? Da Suzane? Não. A habilidade do advogado. Só que Suzane tem uma habilidade também de teatro porque ela é muito convincente. Ela tem cara de menina, ela tem cara de inocente. E você imagina, ela, orientada pelos advogados, perante o júri, chorando e contando essa história, eu te pergunto, Júnior, convence ou não convence? Convence. Você entendeu? E quase ela foi absolvida. Quase ela foi absolvida. E, bom, é a palco da série Tremembé, né? Sim. Olha que curioso. Suzane Richthofen, eu quero te trazer algumas novidades, tá? Ela inicialmente, Suzane Richthofen, você lembra daquela entrevista para o Gugu que foi feita com ela e a Sandrão? Você lembra disso? Lembro. Lembro. Aquela entrevista foi bombástica. A audiência que deu foi algo impressionante, porque quando foi anunciado, todo mundo ficou, o que eles vão dizer? Suzane tinha casado na prisão com Sandrão. E aí a entrevista foi no ar. Bom, lá no canal Na Cena do Crime, a gente tem uma equipe de investigadores. Tá? A gente vai atrás de informação. A gente vai atrás para levantar alguma coisa verdadeira para poder fazer um vídeo Na Cena do Crime. Ok. E aí eu vou te dizer uma coisa. Tem um boato, mas eu vou trazer a verdade aqui para você. Tem um boato que Suzane Richthofen e Sandrão ganharam dinheiro para dar entrevista para o Gugu. Você soube disso ou não? Disso não. Não. Então teve boato. Você que está assistindo o Redcast, se você colocar no Google, existe 2 boatos. O primeiro boato é o seguinte: Suzane Richthofen ganhou 2 milhões de reais do Gugu. Essa é a primeira manchete. Cara, 2 milhões naquela época era muita grana. Muita grana. Hoje é muita grana. Imagina naquela época. Então, 2 milhões. Uma pessoa que tá presa. Hã? Uma pessoa que tá presa. Tá presa. E fica com o dinheiro correndo juros. Então, a primeira notícia, 2 milhões de reais. Bom, nós fomos investigar. A segunda notícia, Suzane Richthofen e Sandrão ganharam 120 mil reais em dinheiro. Mais 3 máquinas de costura overlock. Fui levantar o preço das máquinas. 12 mil cada máquina.
Então, 120 com mais 36 mil são 156 mil reais. Ok. Bom, primeira investigação nossa na cena do crime. O que nós descobrimos? As máquinas eram verdade. 3 máquinas de costura. Ou seja, pelo menos 36 mil elas ganharam em máquinas de costura. E o porquê máquina de costura? Por quê, né? Porque as duas trabalhavam com costura lá. Elas aprenderam a costurar. Então, o que elas tinham planejado? Elas pediram as máquinas para o Gugu para quando as duas saíssem da prisão, elas pudessem montar uma pequena confecção com as 3 máquinas caras. 36 mil reais. Bom, mas eu estava muito curioso para saber dos 120 mil reais. Se receberam ou não. Se o Gugu pagou ou não 120 mil reais. Bom, e aí a gente começa a investigar. E aí, meu amigo, você não vai acreditar. O porquê que Suzane desmanchou o relacionamento com Sandrão. Se elas estavam casados e se dando muito bem na cadeia. O que nós descobrimos? Nós descobrimos que teria realmente recebido 120 mil reais. Como é que teria sido a estratégia? A produção do Gugu tentou em contato com a Suzane na época, ela não quis contato. Aí eles foram para cima do Sandrão, marcaram para conversar com o Sandrão aceitou. E aí começaram a negociar. O Gugu quer entrevistar você e a Richthofen. Mas ela não quer. E nessa negociação, chegou-se no número de 120 mil reais em dinheiro, mais 3 máquinas de overlock que o Gugu teria dado, 36 mil. Ok. E esse dinheiro teria sido pago para quem? Na conta bancária de Suzane Richthofen. E ela, pelas informações que nós levantamos, 100 mil ia ficar para Suzane e 20 mil ia ficar para quem? Para Sandrão. Essa seria a divisão do dinheiro. Entendi. 100 mil para um. Por quê? Porque quem é a famosa no assunto? Exatamente. É a Suzane. Então 100 mil para Suzane e 20 mil para o Sandrão. Meio a meio no casamento, só se tiver em liberdade. Só se tiver em liberdade. Só que tem um detalhe, quem tinha a conta em banco aberta era a Suzane. Suzane recebeu o dinheiro. Bom, essa é a notícia que nós investigamos, mas eu queria ter uma certeza para falar. Eu queria ter uma certeza. E aí, com a minha equipe do Na Cena do Crime, a gente foi investigar, e aí nós chegamos na verdade. E eu vou te contar essa verdade aqui em primeira mão. Júnior, Sandrão e Suzane eram apaixonadas e elas brigam, ninguém sabia o motivo. Quando elas brigaram, Sandrão vai para o semiaberto e a Suzane continua no Tremembé, no presídio feminino das famosas. Rapidamente ela conhece um evangélico pastor chamado Rogério Oldberg. Ele conhece o Rogério, que ia visitar quem? A irmã dele, Luciana Oldberg. Quem é Luciana? Luciana é uma mulher casada. Ela tinha 2 meias-irmãs gêmeas de 3 anos de idade. E a polícia apurou que ela, o marido e um amante que faziam um trisal faziam vídeos de pedofilia com as crianças. Meu Deus, cara. E eles faziam o quê? Pegavam esses vídeos e compartilhavam num grupo do Discord de pedofilia. Havia um grupo no Discord onde as pessoas trocavam vídeos de abusos infantis. Bom, quando a Luciana Oldberg posta os vídeos dos irmãos, dizem que o vídeo é tão impressionante que um dos pedófilos não aguentou e denunciou ela para a Polícia Civil. E aí começa uma investigação, chega nela, chega no marido e chega no amante, os 3 condenados. Ela foi condenada e mandada para o presídio dos artistas. E lá ela conhece quem? Suzane Richthofen. É as amizades que o Tremembé tentou romancear. É esse tipo de gente que foi humanizada no Tremembé. E aí ela tá lá. Quem que foi visitá-la? Rogério Oldberg, que é o irmão. E o Rogério se apaixona por quem? Por Suzane Richthofen. Foi uma paixão avassaladora. E aí, quando Suzane começou a ter direito à saidinha temporária, ela ia para onde? Para o sítio do Rogério. Quando a comunidade do interior descobriu que ele estava namorando com Suzane, ele perdeu o emprego, ele foi hostilizado, mas
apaixonado por Suzane, ele ia visitá-la e nas 5, 6 saidinhas por ano ia para casa dele. Romance perfeito. Romance perfeito. E ele continuou pastor? Continuou. Então tá bom. Aí, o que aconteceu? Ela estava quase para sair da cadeia e eles já tinham combinado. Ela ia sair da cadeia, ia se casar com o Rogério e ia ter filhos. Isso era ponto pacífico. Só que aconteceu o quê? Novamente uma interrupção de noivado, não era nem namoro, já era noivado. E quem que não quis mais o noivado? Rogério Oldberg. Por quê? Porque ele descobriu um mistério de Suzane. Ela escondeu uma informação dele. Ele que contou a vida toda para ela, ele que abriu a porta da casa dele, ele que perdeu o emprego por causa dela, ele que perdeu amigos por causa dela, ela escondeu um mistério dele. Ela tava mentindo sobre o dia que ela foi presa. Não. Não? Sabe o que ela mentiu? Ela mentiu que tinha 120 mil reais no banco. E ele descobre. Quando ele descobre que ela tinha 120 mil reais, e por que 120 mil reais? Dinheiro da Sandrão. Mas, você entendeu? Da entrevista. Então, veja bem, quando o Rogério termina, porque ele ficou muito bravo, ele falou, pô, eu entreguei a minha vida para essa mulher, ela tinha que ter me contado que ela tinha uma poupança de 120 mil. Ela não contou. E ali, como o número é muito exato, dá pra gente perceber que provavelmente é o dinheiro que ela teria recebido para dar essa audiência. E aí, o que nós descobrimos? Olha aqui, olha o que é Suzane Richthofen. Ela não deu os 20 mil reais para Sandrão. Ela não deu. Porque dos 120 mil, o que nós levantamos é que 100 mil era dela e 20 mil para Sandrão. E Sandrão ficou fula da vida com isso, mas não tem como cobrar. Como é que ela vai cobrar? Só que daí aconteceu o seguinte. O que fez Sandrão? Pegou as máquinas overlock para ela. Então, Sandrão, que saiu primeiro da cadeia, levou as 3 máquinas de costura overlock no valor de 36 mil e a Suzane ficou com os 120 mil. Outro detalhe importante que foi escondido do Rogério. Suzane entrou com um processo, isso pouca gente sabe. Suzane entrou com um processo de indenização contra a Rede Globo. E ganhou. Ganhou? Ganhou. Só que eu tô tentando descobrir o quanto que ela ganhou, porque ela já recebeu. Meu Deus, ela tá milionária. Ela já recebeu. Tá milionária, mulher. Eu não sei quanto ela recebeu, mas ela recebeu. Isso eu tenho certeza. Eu não sei. Eu tô tentando chegar no valor, mas ela recebeu. Ou seja, eu tô te contando aqui uma história real dessa confusão dessa moça. E aí o que aconteceu? A Suzane tem o namoro, o noivado desmanchado pelo Rogério. Certo. O Rogério caiu a ficha. Pô, eu fui tão honesto com ela e ela quis me esconder o dinheiro. Ela quis me esconder o dinheiro e perdeu a confiança do Rogério, que deve ser boa pessoa, mas foi iludido pelo magnetismo que essa moça tem e isso é inegável. Bom, o que aconteceu? Ela acaba de cumprir a pena dela, ela sai da cadeia, conhece um médico, o médico se apaixona. Mas essa mulher, vou te contar, hein? Não. Todo mundo se apaixona por ela. Não, eu vou te falar. Imagina se... Não, eu vou te falar uma se coisa. ela passa aqui na avenida, ela arruma, é juiz, é Não, empresário. Ela arruma. Ela tirou do plumo um promotor de justiça da vara das execuções do Tremembé, se apaixonou por ela. Esse promotor foi punido pelo Ministério Público. Ele se apaixonou por ela. Teve uma agente penitenciária que se apaixonou por Suzane Richthofen. E ela sai da cadeia, conhece o médico, casa e tem um filho de quase 2 anos. Acho que isso tem a ver com o que você falou, que ela tem uma aparência de menina. É. Eu pesquisando uma vez sobre isso, cheguei no termo chamado neotenia, que é a retenção de certos traços. Angelicais. Exatamente. E é muito fácil de você se sentir seduzido por uma pessoa assim. Coisa angelical. Exatamente. Ela tem uma Você habilidade. confia na pessoa, você tem uma simpatia, uma atração por ela, você não sabe por quê. E normalmente essa pessoa ela também sabe manipular. Então já tem uma certa vantagem e ela ainda consegue manipular você dessa forma. Sim. E outra coisa interessante
que ela não se abalou com a prisão. Você não ouviu falar em nenhum momento que ela ficou deprimida, que ela precisou usar remédio. Ela é forte. Ela tem aquela cara de... Mas ela é forte. Ninguém viu essa mulher chorar na vida. Júnior, quando aconteceu o crime lá no Casarão, e eu era comentarista da Sônia Abrão na Tarde é Sua, eu fui no velório. É óbvio que eu não sabia que ela era culpada, ninguém sabia ainda. Porque eu achei muito estranho um casal... você tava lá. Eu fui lá, e eu vou te contar uma particularidade. Quando eu vejo a notícia dada por todos os canais que um casal rico morre apaulada numa cama, isso não é crime normal. Isso é coisa de louco. Falei, tem alguma coisa pesada aí. E esse caso ganhou repercussão. Eu fui no velório. Por que eu fui no velório? Porque eu aprendi na Polícia Civil que quando você quer esclarecer um crime de homicídio, você tem que mandar um policial disfarçado no velório. Porque no velório tem muito zum, tem muita conversa lateral. Mas nesse velório, foi um velório muito concorrido porque você tinha boa parte da imprensa lá. Por quê? Você tinha uma menina de 18, 19 anos, ali com aquela cara, o irmão menor de idade, o namorado, para enterrar os pais. Uma cena realmente triste. E o que eu pude ver, olho no olho, da Suzane naquele dia. Júnior, ela chorava. Então ela chorava, cara de choro, ela gritava, só que ela não derramava, Júnior, uma lágrima. Ou seja, ela se posicionava como chorosa, mas não derramava lágrima. Ou seja, eu falei, muito estranho essa menina não derramar lágrima. Segunda coisa que me chama a atenção, ela vai com uma calça justa, cintura baixa e um top barriga pra fora. Falei, caramba, essa menina acaba de perder os pais e ela tá de barriga pra fora. Alguém já fez um laudo pra saber se ela é psicopata? Não, no laudo não tem. Não tem psicopatia lá? Não tem. Não tem psicopatia. Tem borderline? Não tem. Não foi constatado nada em relação a ela. Não tem? Não tem. O que tem é manipulação. Uma grande habilidade de manipular. Agora, ali, eu não vou dizer que ali eu achei que ela era culpada, mas ali aquilo me chama a atenção. Só que depois de uma semana, ela fazia aniversário. E aí eu fiquei sabendo que ela deu um churrasco na mansão dos pais. Quer dizer, você perde pai e mãe e dá um churrasco. Aí a casa começou a cair, a polícia foi atrás de quem? Do irmão do namorado dela, que é o Christian, que é burro, o cara não é do crime, é burro. Ele pegou os dólares que eles roubaram da mansão para simular o latrocínio e comprou uma moto de 6, 7 mil dólares. A polícia falou, esses caras não têm dinheiro para comprar isso, meteu todo mundo em cana. Então foi crime praticado por amadores, rapidamente esclarecido pela polícia. Faltou programar o pós-crime, né? Não. Eles não são... É tudo jovem, pessoas muito jovens. Mas, como eu te disse, ela quase foi absolvida. Agora, voltando um pouco para a Suzane agora. Ela casada, com um filho de quase 2 anos, e ela montou uma loja virtual para vender sandálias havaianas, todas decoradas. E eu encontrei o Instagram dela. O Instagram dela é Su, S-U, entre linhas. Tá no Instagram. Tá lá. Sente-se. Abre aí olha só. Ó a roupinha. Mas ela tá chorando aí, ó. Não, mas não tem lágrima. É. A cara é de choro. Quem são esses próximos? Ó, olha aqui, ó. O irmão. Esse que tá atrás, eu imaginava na época que era que era irmão do pai, porque ele é muito parecido. Mas não, eu descobri que é um grande amigo da família, advogado que acompanhou. E mais do lado, que não tá aparecendo, tá o Christian Cravinhos, que é o rapaz que tá de gravata. Tá? Aqui. Olha a cara dele olhando para... Isso aqui é um olhar de suspeito. Não é olhar de dor. É olhar... Ele devia estar pensando, olha, se eles me descobrirem. Agora, o irmão, sim. O irmão, ele não está chorando porque está em estado de choque. O Andreas estava completamente em estado de choque. A ficha não tinha caído ainda, pois você perdeu o pai e mãe do dia para a noite e ele realmente não sabia do que a irmã, esse rapaz de gravata e o irmão acabaram fazendo. Então eu estava aí, vi toda essa cena, mas me trouxe aqui alguns detalhes que pudessem revelar
que alguma coisa estranha, mas depois, com o aniversário que ela comemorou com o churrasco, ali todo mundo começou a desconfiar dela. O cropped, né, que você falou. Bem evidente. Agora, a habilidade dela, ela é uma pessoa com um olhar angelical, mas muito forte. Muito forte. Olha, ela aguentou a prisão numa boa. Por isso que Ela mandava em tudo lá? Não, ela consegue dominar. Pra você ter uma noção, no presídio de Tremembé, tem lá a Miss Tremembé. Ela é organizável, ela era jurada. Aonde ela vai, ela domina. Ela é inteligente. Ela é inteligente, ela tem boa formação e ela tem o quê? É o que foi constatado no exame criminológico. Ela é manipuladora. Sabe aquela pessoa que se você conversar 2 horas, você vai falar, se você conversar com ela 2 horas, você vai falar que a justiça errou. Sim. Vai falar que a justiça errou. Então é uma habilidade realmente fora do comum, mas volto a repetir. Na Malhação do Tremembé, fizeram um filme de uma malhação tentando romantizar, humanizar as pessoas. E eu não vejo nada de humanização em pessoas que, mesmo como ela, fizeram outras bobagens depois do crime terrível que cometeram.